Você sabe o que é whistleblower? É uma medida estimulada pela ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Literalmente significa assoprador de apito. E de onde vem essa imagem? Vem da polícia britânica, que há tempos, quando enxergava alguém cometendo um ilícito, assoprava o apito para chamar a atenção da sociedade. Atualmente no Brasil, existe uma conotação bastante pejorativa, aquele que informa, aquele que delata. É quase que associada a uma ideia de Judas que delatou Cristo e que entregou ele para a crucificação, ou mesmo para uma situação numa ditadura em que se entregam e se delatam colegas com base em questões de perseguição e monitoramento arbitrário. Mas na atualidade se deseja com essas políticas que haja uma nova visão em relação à questão de informar e a lealdade às instituições. Evidentemente que algumas profissões, como a profissão de advogado, não permite por conta da questão de confidencialidade. Na obra organizada por Rodrigo Pironti e Marco Aurélio de Paula, existe um artigo sobre o whistleblower elaborado pelo André Castro e pelo Tiago Alvim, que problematiza essa questão em relação ao estímulo que deve ser dado a esse tipo de conduta de informar, que é uma conduta estimulada pela transparência internacional, mas que não deixa de trazer grandes indagações morais acerca do comportamento humano. De um lado existe a questão da deslealdade em relação a comportamentos interpessoais nas organizações, mas de outro também uma lealdade em relação aos valores, em relação à missão das organizações. Curiosamente, a reação sobre o whistleblower é um tanto quanto cultural. Existem culturas que estimulam, que são mais amigáveis à prática do whistleblower e outras que reprimem. Como culturas que são mais amigáveis, pode-se mencionar a ambiência anglo-saxã e norte-americana, em que, por conta do individualismo, por conta da questão cultural do protestantismo ser mais voltado à discordância, você tem o estímulo à prática do whistleblower, que é premiado como alguém que é leal às instituições. De outro lado, sociedades latino-americanas, sociedades que são pautadas num coletivismo como sociedades asiáticas, delatar alguém tem uma carga muito pejorativa por conta do espírito coletivo e de boa vizinhança que rege essas instituições. Mas os autores se indagam. Às vezes não é o fato, talvez, da América Latina não ter um instrumento efetivo que provoca essa falta de estímulo em relação ao whistleblower? A ideia é, conforme previsão agora na lei anticrime, prever mecanismos adequados em canais de denúncia, em locais onde há o relato de denúncias e políticas mais intensivas para evitar a retaliação. Daí o whistleblower, o informante, nunca será visto como um herói mártir, mas como alguém que contribui efetivamente para que as missões das organizações sejam cumpridas sem fraudes e irregularidades. Então, o artigo 4A da Lei Anticrime prevê a situação de implementação desses canais locais de denúncia em que haja uma política mais efetiva com base na lei contra a retaliação. Ou seja, aquele que é o informante, ele será protegido de perseguições internas, inclusive sendo considerado uma falta de natureza grave que gera a demissão do bem do serviço público, perseguir alguém que trouxe informações em relação à necessidade de apuração de fraudes e ilícitos na administração, sendo inclusive preservado um certo sigilo em relação ao informante, cuja identidade só será revelada se houver uma autorização formal nesse sentido, diante do interesse coletivo ou de um interesse específico em relação à investigação. O informante deve ser ressarcido por danos morais diante dessa perseguição na política anti-retaliação, e há um ponto muito controvertido que foi previsto, que é a questão da possibilidade de recompensa. Ou seja, se dessa ação de trazer as informações para o poder público houver recolhimento dos cofres públicos de valores que foram desviados em virtude da fraude,
pode ser que aquele que informou venha receber até 5% do produto do valor que é recebido. Ou seja, é polêmico por quê? Porque isso pode gerar uma indústria de recompensa em relação às denúncias, né? Um ponto bem controvertido. Espero que você tenha gostado desse assunto, que é dos assuntos mais polêmicos e ainda vai dar ensejo a muitos debates na comunidade acadêmica e nas organizações no geral.